Em uma pequena cidade no estado de Nova York, existe uma casa que se tornou sinônimo de terror e mistério. Uma casa onde uma família inteira teve suas vidas tiradas de forma brutal, e que anos depois se transformou em palco de supostas manifestações sobrenaturais. O caso de Amityville não é apenas uma história de crime, mas também de lendas, livros, filmes e teorias que até hoje dividem opiniões entre o que é real e o que foi inventado. Antes de se tornar mundialmente conhecida como a Casa Assombrada de Amityville, aquele endereço na Ocean Avenue era apenas o lar da família DeFeo. Ronald DeFeo, conhecido como Big Ronnie, vivia ali com a esposa, Louise, e seus 5 filhos, Ronald Jr., apelidado de Bud, Dawn, Allison, Mark e John. Aos olhos de quem passava pela rua, a família parecia estável, tinha uma casa grande, bem localizada e um padrão de vida confortável. Mas por trás das paredes, a realidade era bem diferente. O patriarca, Ronald, era descrito como um homem controlador, agressivo e de temperamento explosivo. Ele frequentemente entrava em discussões violentas com a esposa e com os filhos, especialmente com Bud, o mais velho. Bud cresceu em meio a essas tensões. Ele era conhecido por problemas de comportamento desde cedo, teve dificuldades na escola e já adulto, começou a apresentar sinais de instabilidade emocional. Além disso, mergulhou em drogas como heroína e LSD, e se tornou cada vez mais imprevisível. Mesmo assim, a família tentava manter as aparências de normalidade. Tudo mudou na madrugada de 13 de novembro de 1974. Por volta das 3 da manhã, Bud pegou um rifle calibre .35 e atirou em seus próprios familiares enquanto dormiam. O pai, a mãe, os 2 irmãos mais novos e as 2 irmãs foram assassinados a sangue frio. O detalhe mais perturbador desse crime é que nenhum vizinho ouviu os disparos, algo estranho para tiros de rifle em sequência. Mais enigmático ainda, nenhum dos 6 membros da família parecia ter se levantado da cama ou tentado escapar. Todos foram encontrados de bruços, como se estivessem dormindo profundamente ou paralisados. Depois do massacre, Bud tomou banho, trocou de roupa e pela manhã, fingiu normalidade. Ele até foi trabalhar, e mais tarde apareceu em um bar próximo dizendo que algo terrível havia acontecido em sua casa. Quando a polícia chegou, encontrou a cena brutal, todos os familiares mortos em suas camas. Durante os interrogatórios, Bud mudou sua versão várias vezes. Primeiro disse que havia sido um ataque da máfia, depois culpou uma figura misteriosa. Só mais tarde admitiu ser o autor dos assassinatos, alegando que ouvia vozes dentro da casa que o mandavam matar. No julgamento, a defesa tentou provar insanidade, reforçando a ideia de que ele sofria de distúrbios mentais graves. Mas a promotoria argumentou que se tratava de um crime premeditado, cometido de forma consciente. O tribunal concordou, e Bud foi condenado a 6 sentenças de prisão perpétua. Ele permaneceu preso até sua morte. O massacre dos DeFeo transformou aquela casa em um símbolo de tragédia. Mas surpreendentemente, essa não seria a última vez que o endereço chamaria a atenção do mundo. O que viria depois transformaria Amityville em uma das histórias mais controversas entre o crime real e o sobrenatural. Pouco mais de um ano após o massacre dos DeFeo, em dezembro de 1975, a casa da Ocean Avenue voltou a receber moradores. O casal George e Kate Lutz decidiu comprá-la para viver com os 3 filhos. Eles sabiam do crime que havia acontecido ali, mas o preço da casa, considerado uma verdadeira pechincha, acabou os convencendo de que valeria a pena assumir o risco. A partir do momento em que se mudaram, fenômenos estranhos começaram a se manifestar. George, por exemplo, relatava acordar todas as madrugadas exatamente às 3h15 da manhã, o mesmo horário em que os assassinatos de 1974 teriam acontecido. Ele também dizia sentir uma presença opressiva dentro da casa, que o deixava cada vez mais irritado e agressivo, mudando seu comportamento. Kate, por sua vez, afirmou ter experiências ainda mais assustadoras. Ela dizia sentir toques invisíveis, ter visões repentinas e até sonhar com detalhes do massacre que nunca havia ouvido antes.
Em um dos relatos mais marcantes, Kate contou ter visto o rosto de uma mulher envelhecendo diante de seus olhos, como se estivesse diante de uma aparição fantasmagórica. Os filhos também passaram por momentos inexplicáveis. O mais lembrado foi o da filha Melissa, que disse ter feito amizade com uma entidade que se apresentava como Jod, uma figura com olhos vermelhos brilhantes. Testemunhas alegaram ter visto esses mesmos olhos observando pelas janelas da casa, como se algo estivesse vigiando a família. Além disso, portas e janelas abriam e fechavam sozinhas, manchas estranhas surgiam nas paredes, havia cheiro de enxofre em alguns cômodos e até enxames de moscas apareciam do nada, mesmo sendo inverno. George chegou a afirmar que em certas noites, via uma espécie de sombra atravessando os corredores, sempre acompanhada por um frio intenso. O clima dentro da casa se tornou insustentável. A família se via cada vez mais perturbada, como se a própria residência drenasse suas forças e alimentasse um ambiente de tensão constante. Em apenas 28 dias, os Lutz decidiram abandonar a casa, deixando para trás móveis, roupas, pertences pessoais e qualquer tentativa de continuar naquele lugar. O que teria acontecido em tão pouco tempo? Alguns acreditam que a família de fato foi vítima de algo sobrenatural. Outros sustentam que os Lutz exageraram ou até inventaram os acontecimentos para lucrar em cima da fama trágica da casa. Seja como for, aqueles 28 dias se tornaram a base de uma das histórias mais conhecidas de assombrações do século XX. Pouco depois de abandonarem a casa em Amityville, os Lutz decidiram compartilhar sua experiência. George e Kate entraram em contato com o escritor Jay Anson, que em 1977 lançou o livro O Horror de Amityville. A obra descrevia em detalhes os 28 dias de terror que a família viveu, misturando os relatos deles com uma narrativa quase cinematográfica. O livro se tornou um fenômeno imediato, alcançando milhões de cópias vendidas em pouco tempo. A história da Casa Amaldiçoada não era apenas mais um relato de assombração, mas algo que unia dois elementos irresistíveis para o público, um crime real brutal e uma sequência de eventos paranormais. Essa fusão entre fato e lenda tornou o caso ainda mais impactante. O sucesso do livro rapidamente chamou a atenção de Hollywood. Em 1979, foi lançado o filme Horror de Amityville, que levou multidões ao cinema. A produção explorava os elementos sobrenaturais relatados pelos Lutz e se consolidou como um clássico do gênero de terror. A partir daí, o nome Amityville passou a ser associado de forma definitiva a casas assombradas, demônios e aparições. Com o tempo, a franquia se expandiu. Sequências e até adaptações de baixo orçamento continuaram explorando a ideia da casa amaldiçoada. Ao todo, dezenas de filmes foram produzidos, transformando Amityville em uma verdadeira marca do terror. Alguns focaram diretamente na história original, enquanto outros usaram apenas o nome para atrair público. Paralelamente, o caso também atraiu a atenção de investigadores paranormais famosos, como Ed e Lorraine Warren, que afirmaram ter estudado a casa e confirmado a presença de forças malignas. A participação dos Warren ajudou a consolidar a imagem de Amityville como um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Mas à medida que a história ganhava fama, também surgiam questionamentos. Críticos e céticos apontavam contradições nos depoimentos dos Lutz e levantavam a hipótese de que tudo não passava de uma fraude bem planejada para gerar lucro. Alguns investigadores até chegaram a afirmar que nada de anormal jamais aconteceu naquela casa após a saída da família. Ainda assim, a verdade nunca foi estabelecida de forma definitiva. O que se sabe é que a tragédia dos de Feu foi real, mas os relatos sobrenaturais que seguiram permanecem em uma zona cinzenta entre fato e ficção. Hoje, a casa de Amityville ainda existe, mas não recebe visitantes. Para evitar o assédio constante de curiosos, o número da fachada foi alterado e a propriedade já mudou de donos várias vezes. Mesmo assim, ela continua sendo um dos locais mais famosos da cultura do terror, lembrada como símbolo de medo, mistério e especulação. O caso Amityville ultrapassou as fronteiras de um simples crime ou de uma história de assombração. Ele se transformou em um fenômeno cultural, capaz de gerar debates, inspirar filmes e alimentar a imaginação de milhões de pessoas ao redor do mundo.